Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de O motor verdade. funciona com diferentes graus de eficiência. Ela aumenta quando as propriedades do ângulo de avanço da ignição são ideais. Não deve se atrasar, caso contrário, a dirigibilidade será reduzida. O motor precisa de mais desempenho e o consumo de combustível aumenta. No entanto, um ângulo adiantado também não é seguro, pois leva à detonação e, nessas condições, as válvulas queimam muito mal. Entre os fabricantes modernos, não é costume produzir séries com um ângulo pequeno, mas suas características não vão além da área de detonação. Para que o proprietário seja notificado a tempo sobre a transição para o estágio de detonação, há um sensor especial. Os DDs são produzidos em duas variedades: ressonante, banda larga. Se for instalado um de banda larga, a variedade de detonação é reconhecida por meio de ruídos especiais. Os ressonantes reconhecem a frequência da detonação e só são eficazes se ela já tiver ocorrido. Recomenda-se que sejam observadas as condições normais de operação. Assim, a unidade de fonte de alimentação será caracterizada por características tabulares, ou seja, sua operação é padrão. Se o fenômeno descrito ainda ocorrer, o DD cria um sinal, que é transmitido para a unidade de controle. A característica de ignição é ajustada, o ângulo de avanço é reduzido. O ajuste continua até que as condições sejam iguais às naturais. Ao entender como o sensor de detonação do motor funciona, você também entenderá o princípio de operação do motor. O algoritmo de sequência é conhecido por um nome como loop fechado. Sua função na operação de sistemas de controle é muito importante. Muitos parâmetros importantes podem ser regulados. A função do sensor de detonação, em detalhes. O sensor de detonação pertence à categoria de piezoelementos e sua fonte de alimentação é o controlador da ECU. O bloco de cilindros é usado para montar o próprio sensor. É assim que o dispositivo acessa as informações lidas sobre as vibrações. Quando o motor está funcionando, há o risco de a gasolina detonar. O controlador, no entanto, não sem o envolvimento do sensor, sempre sinaliza isso em tempo hábil. A principal tarefa de uma peça como o sensor de detonação é corrigir a posição do ângulo de avanço da ignição. É impossível obter uma octanagem uniforme do combustível, e essa deficiência é compensada pela peça em discussão. Se for ouvido um som, sobre o qual se diz dedos batendo, isso significa que houve detonação. Sua causa está no curso errado do procedimento de combustão do combustível, com avanço da ignição, no contexto das manifestações mencionadas acima. O som é ouvido devido a microexplosões da mistura combustível, que não tolera altas temperaturas, e parece que se trata de metal batendo contra uma superfície metálica. Porque o sensor de detonação não é mais útil. Se o sensor de detonação tiver falhado, as manifestações serão claras. As razões para a quebra da peça são várias. Gasolina ruim. Sua marca deve ser a mais alta possível. As configurações do ângulo de avanço da ignição estão definidas incorretamente. Os valores dos ângulos de avanço máximo e estático devem ser mantidos sob controle e, se forem encontradas discrepâncias, é necessário verificar a atividade do sensor de detonação. A composição da mistura de trabalho é reduzida, o que leva a um aumento na temperatura de combustão. O processo de detonação ocorre devido à pouca vaporização do combustível. Isso leva a uma quantidade insuficiente de calor absorvido. Visualmente, o aumento da temperatura pode ser reconhecido pelo aparecimento de incrustações nas velas de ignição. A contrapressão no sistema, que ocorre por vários motivos, impede que os gases quentes saiam da câmara de combustão. O motor foi operado em condições críticas. O que acontece sem o sensor? Quando o motor é ativado, o ângulo de avanço é ajustado para a posição mínima. Gradualmente ele aumenta, e o processo dura até que a detonação seja formada. As manifestações a seguir informarão sobre o mau funcionamento do sensor. O valor máximo é atingido e, em seguida, um determinado número de ciclos é mantido. O sinal é estável, mas não aparece. A leitura do ângulo de avanço chega imediatamente ao valor mínimo. A princípio, nenhuma falha será detectada. O controlador determina com precisão se há uma falha. Vamos supor que o motor tenha sido acionado para atividade em um modo crítico. Pode haver quantas partidas você quiser. No final, todas as condições são criadas para uma falha completa do motor. O carro também é dirigido com um sensor de detonação defeituoso. O maior risco é representado pelos lançamentos, em seu número total. Para resumir, o benefício óbvio do DD será visto? Não.
Em vez disso, ele falará sobre os dedos defeituosos, sobre o fato de o motor estar abastecido com gasolina de baixa qualidade. Se você tiver um sistema especial de autodiagnóstico à mão, você mesmo verificará a capacidade de manutenção do DD. Somente outro sensor pode substituir a peça, mas a função da peça é muito importante. Ela é responsável pela operação do motor, evitando o fenômeno da detonação e controlando seu grau. Graças aos indicadores fornecidos, é possível determinar as causas e as características do próprio fenômeno. Graças ao trabalho do DD, o sistema de controle pode corrigir oportunamente as características que causaram a detonação. Como a substituição é realizada? O sensor é montado no lado esquerdo do motor. É necessário encontrar o meio entre as partes do bloco de cilindros. Não é fácil atingir o objetivo por conta própria. Mesmo em carros muito grandes, essa peça é pequena. Esse não é o único obstáculo. Um parafuso é usado para fixar o sensor, que não é fácil de alcançar. O procedimento é muito mais rápido em serviços especializados. Em conclusão, o sensor de detonação do motor desempenha um papel crucial na otimização do desempenho do veículo. Ele monitora as vibrações e os sons do motor, permitindo que o sistema de gerenciamento ajuste a mistura de ar e combustível para evitar a detonação. Isso não só melhora a eficiência do combustível, mas também protege o motor contra danos, prolongando sua vida útil. Investir em um sensor de detonação de qualidade é, portanto, essencial para garantir um funcionamento suave e eficiente do seu carro. A manutenção adequada e a atenção a esse componente podem fazer toda a diferença na performance do seu veículo.